Amém. Ezequiel 18, título A Responsabilidade é Pessoal, diz: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, não levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. O que vemos aqui, uma interpelação de Deus, né? Deus vem tratar com Ezequiel, diz assim: Ezequiel, o que é isso que eu estou ouvindo aí? O povo está dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Ou seja, o que a nação de Israel está dizendo? Nossos pais pecaram e nós estamos pagando pato. Deus está punindo a gente porque os nossos pais pecaram. Talvez eles estivessem até se baseando, né? Quando Deus diz assim: eu visito a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Quem sabe se Israel não tivesse até se baseando nesta palavra. Mas a interpretação deles estava errada, porque desde Abraão, que é o pai da fé, o exemplo da nação de Israel, Deus já havia dito o quê? Quando Abraão interpelou Deus e disse: destruiria o Senhor o justo junto com o ímpio? Deus disse o quê? Longe de mim tal coisa. Mas Sodoma, se tiver um justo lá, eu não destruo a cidade. O que Deus fez com o justo? Ló, tirou Ló e destruiu a cidade. Então esta é a ideologia de Deus: nunca comete injustiça. E hoje eu estava pensando sobre aquelas questões em que Deus mandava destruir cidades. Olha, o pecado dessa cidade chegou a tal nível, e a mentalidade, o nosso sentimento, o nosso social, vai lá naquelas crianças. As cidades que Deus mandou destruir não tinha tantas crianças? Mas aquelas crianças também eram culpadas. Deus manda passar o fio da espada. Tudo tem resposta em Deus e é maravilhosa. Mas eu não vou te dar resposta, talvez você já até saiba. Fica para uma próxima oportunidade. Mas que Deus é tremendo e que todos os seus atos são atos gloriosos de justiça e que Ele sempre pensa no bem, isto é verdade. E é por isso que eu sou apaixonado por esse Deus. Não importa quem o questione, mesmo que eu não entenda, continuo seguindo Jesus Cristo de qualquer jeito até a morte, porque eu já aprendi que Ele é santo, é justo, é íntegro, é maravilhoso. Então, Deus está dizendo para Ezequiel: não é assim. E nós sabemos também, que não é assim. Se alguém comete um pecado, Deus vai agir. Se o filho desse alguém também anda nos passos do pecador, aí a ira de Deus vai alcançando.
porque existe uma maldição gerada pelo pecado. Agora, a própria Escritura aqui vai dizer, Deus vai, a partir do verso 10, dizendo, não, se um homem gerar um filho, um homem é íntegro, gera um filho mau, esse a minha ira vai sobre ele. Mas se o homem mau gera um filho, que esse filho vê que o caminho do seu pai é mau, e ele não anda no caminho mau do seu pai, a minha ira não vai alcançar ele. Deus está dizendo isso aqui em Ezequiel capítulo 18, em que ele diz assim no verso 4, eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Deus está dizendo, a responsabilidade é pessoal. Não tem esse negócio que a nação de Israel está aí criando esse coletivo. Toda a nação está perecendo por causa dos pecados dos antepassados. Não, a Escritura inclusive vai dizer, de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Não interessa o que o meu pai fez na vida dele, nem minha mãe, nem meus avós. Aliás, diga-se de passagem, os meus avós eram tudo umbandistas, candomblecistas, kardecistas. E no entanto, onde está a mancha de Satanás na minha vida? Ela foi dissipada pelo sangue de Jesus Cristo. Eu não trago marcas das invocações dele. Meus pais, minha mãe andaram dentro dos terreiros e até eu andei. E onde estão as marcas de Satanás? Hoje eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Então, não tem essa. Deus está dizendo, a alma que pecar, essa morrerá. Mas ele está dizendo, se aquele tal se desviar do mau caminho, não é a minha ira que vai alcançar ele, é o meu amor, é a minha graça, a minha compaixão, a minha misericórdia. A ira de Deus, escreve Paulo, permanece sobre os filhos da desobediência. Então imagina a nação de Israel que viveu os episódios da história da ação de Deus mais estarrecedores, aqueles fatos do Egito, a história que eles tinham, o rei Davi, rei Salomão e tantas coisas maravilhosas, mas eles, como Deus chama, povo de dura cerviz, rebelde, e povo de face de pederneira, povo que prevarica, nunca leva o propósito de Deus adiante. É assim que Deus trata a nação de Israel. Nunca estão prontos para se corrigir, para aceitar o seu próprio erro, estão o tempo todo culpando alguém. E aqui a quem que eles estão culpando? Ao próprio Deus. Aqui no texto, quando ele diz, os pais comeram uva verde, o dente dos filhos embotaram. Eles estão jogando a culpa em cima de Deus. O que nós temos a ver com o pecado dos nossos antepassados? Estavam sofrendo, e aqui Ezequiel já está no tempo em cativeiro, eles foram levados cativos, não por causa do pecado dos antepassados, mas por causa do pecado deles. Daniel estava no meio da nação, foi levado cativo. Ezequiel estava no meio da nação, foi levado cativo, mas esses cativos que andavam na presença de Deus, se tornaram senhores daqueles que os levaram cativo lá na terra onde habitaram. Daniel desfrutou de uma posição tremenda, colocou Ananias, Misael e Azarias, os três que entraram na fornalha junto consigo, eles triunfaram. Por quê? Porque verdadeiramente a alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade é pessoal. Irmão, não se iluda com algumas coisas, né? Inclusive o irmão estava me participando aí, que tem um palhaço na televisão, que no princípio que ele começou a pregar, as pessoas, é um que prega e tem uma intérprete, uma mulher que interpreta ele, né? No começo, quando esse camarada começou a pregar, as pessoas me ligaram, telefonaram, mandaram e-mail, olha, tantas horas vai pregar um cara, e esse cara ele prega a restauração. Eu falei, como é que é? Ele prega a restauração? Isso eu quero ver. Quero ver. E fui ver, eu falei, ainda não, ainda continuo sendo só nós mesmos.
E resultado, o homem hoje diz que Deus não cura, né? Me falaram até que ele estava numa situação com soro no braço. Ah, por que eu estou aqui? Porque não existe mais cura, eu estou aqui, desfrutando dos médicos. Existe cura ou não existe cura, irmão? Mentirosos são eles, nós não, nós falamos a verdade. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Nosso Deus cura. Cura o quê? Desde a unha encravada até ressuscitar os mortos. Cura e ponto final. Se eles quiserem a prova, nós temos muitos testemunhos para apresentar, mas não vamos perder tempo com o morto. Nosso negócio é anunciar a verdade para os vivos. Então, querido, aqui, no mundo que nós vivemos, muitas coisas vão chegar aos teus ouvidos, muitas coisas vão chegar a você, muitas coisas vão tentar abalar a sua confiança em Deus. Você tem que ser um camarada, como eu digo sempre, esperto, deixar de ser bobo, não troque a palavra por outros conceitos. Você já leu na palavra que Jesus Cristo cura? Não aceite o contrário, a menos que Jesus Cristo se manifeste para você e diga assim, eu não curo mais. Aí você diz assim, Jesus não cura mais. Mas enquanto você estiver ouvindo coisas que são contrárias a essa palavra, fique com a palavra, ainda que tudo pareça contrário. Irmão, uma vez eu estava doente, eu trabalhava numa empresa de ônibus, e acordei muito mal, não fui trabalhar, e mesmo uniformizado, fui parar na empresa de ônibus, no hospital. Eu estava mal, eu não conseguia nem sentar, nem ficar de pé, nem deitar, não tinha posição, e encarando uma fila de um hospital público terrível. E eu ali naquela fila, eu disse assim, meu Deus, que coisa terrível. Por que eu estou passando por isso aqui? Se eu creio na tua palavra, eu creio que tu curas. Mas por que eu estou passando por essa situação? Porque eu comecei ali a clamar, irmão, porque a situação era terrível. Uma virose que estava invadindo, e eu fui acometido daquela virose. E eu clamei, e ali eu me convenci, eu falei, não, tu curas. Se o Senhor não cura, o problema não é a tua palavra, eu sei que não é a tua palavra. Tem que existir um problema comigo. Amém, meu irmão? Nunca descredibilize a palavra de Deus. Se você tem uma queixa, olhe primeiro no espelho e procure as manchas em você mesmo. E eu busquei as manchas, o erro em mim. Eu disse, Senhor, eu creio que tu curas. Me dá respostas, e ali, depois saí daquela situação e continuei a buscar o Senhor, e achei a resposta, e Ele me fez uma promessa que eu já tenho revelado nesse ministério, e eu achava que Deus não me permitiria revelar esta promessa que Ele me fez, mas Ele tem permitido, e Ele tem me dito, não importa o que acontecer, você não baixará a um leito de hospital. Você escutou o que eu disse? Jesus Cristo está vivo, ressurreto ao terceiro dia. Ele me disse, você não baixará a um leito de hospital, nunca mais. Então somente anda na minha palavra. Enquanto tu andares na minha palavra, a minha promessa está aí. Acabou a história. Então, meu irmão, Deus é tremendo. Agora, a alma que pecar, essa morrerá. Aí, quando nós começamos esse ministério aqui, pessoas me traziam jornais, pessoas traziam notícias, coisa baixada da internet, porque eu comecei a pregar uma mensagem, como é até hoje, triunfalista, porque o meu Deus é de triunfo, nunca perdeu batalha. A minha mensagem é triunfalista. Meu Deus é soberano, é poderoso, não abaixa a cabeça para ninguém e não se curva a arma de homens. Acabou a história. Eu comecei a pregar isso aqui no começo do ministério
E alguns diziam, cuidado, não é bem assim. Aí traziam um recorte de jornal, aqui ó, ônibus de evangélico virou, morreu todo mundo. Aqui ó, bala perdida mata pastor. Aqui ó, pastor está tetraplégico em cadeira de roda, bala perdida. Carro de pastor capotou e pastor virou tetraplégico. Eu disse assim, com eles é fácil, quero ver acontecer comigo. E quando alguém achava que fosse me murchar ou me intimidar, via a minha confiança. Eu confio em Deus. E ponto final. Estou de pé? Se eu estou de pé, qual o motivo que eu tenho para não confiar? No meio dessa cidade, dessa selva de pedra, onde o número de traficantes é maior que o número de policiais, é tiro para tudo que é lado, até aqui mesmo no telhado da igreja cai bala perdida. Eu estou de pé? Vou duvidar do meu Deus, porque Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é o meu rochedo. Ele me fez promessa e a palavra dele não cai por terra. Agora, se eu vacilar, eu tenho que aguentar o chicote. Então, as pessoas, não, mas olha lá, o cara era um pastor, era um santo homem de Deus. Problema dele com Deus. Eu tenho a minha vida com Deus. Eu sei da minha vida, cada um que saiba da sua. Se a bala perdida abateu ele, que Deus tenha misericórdia dele, é um problema dele. Mas eu quero ver abater a mim. Ponto final. Estou eu brincando de igreja? Estou eu aqui vendendo pão ungido e água ungida? Por acaso sou eu um mercenário ou um ladrão? Por acaso senta político aqui comigo? Eu levo meu Deus a sério, muito a sério. Que não tem palhaçada, que não tem brincadeira. Eu sou um pregador que faz marco na história do evangelho. Eu não me curvo a ninguém. Não tem lei feita em Brasília, nem tem revólver de delegado. Eu não tenho medo de ninguém. Em quem eu confio? Olha os meus seguranças. Tudo armado aqui, ó. Tá vendo aqui? São esses meus seguranças. Esses aqui. Quem confia em Deus não precisa confiar em mais nada nem em ninguém. A responsabilidade é pessoal, né? Existem promessas na Bíblia. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Ora, mas se alguém está sem força, está cabisbaixo, a promessa está sendo diferente disso aí, meu irmão, é problema de cada um. Porque aqui a Bíblia está dizendo que a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, se o cidadão é negligente, ora, ele vai colher o fruto da negligência dele. Porque a Bíblia diz, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Eu sei o que eu tenho semeado. Cada um sabe de si. Então, se o camarada, coitado do fulano, aconteceu isso, isso e isso, amém, coitado dele. Agora, eu sei o que eu tenho semeado, e o meu Deus não é mentiroso. Se eu tenho semeado, e eu sei que semente eu tenho semeado, eu posso esperar o fruto daquela semente. E acabou a história. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas aí vem os jornais. Olha aqui, foi atingido. É problema deles. Eu não tenho nada a ver com eles. Eu tenho a ver com a minha vida e o meu Deus. O Deus que eu sirvo, Ele me ensinou que Ele não é só um Deus coletivo, Ele é também um Deus pessoal. Ah, mas fulano, meu irmão, um resfriado é normal, uma dor de cabeça é normal, sabe? Muitas coisas são normais desde que estejam dentro dos propósitos de Deus, e quando alguma coisa está dentro do propósito de Deus, o final é o nome de Deus ser glorificado. Agora, quando as coisas acontecem, Deus não é glorificado e o crente fica só lá, na humilhação e na zombaria, é consequência dos seus próprios atos errados, da sua própria semente equivocada. Quem anda com Deus
não sofre decepção. Não sofre. Jesus ficou decepcionado porque Judas o traiu? Que nada. Ele já sabia. Que mete a mão comigo no prato, esse é o que me trai. Não ficou decepcionado, não ficou surpreso com nada. Então, meu irmão, outra promessa que a Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Apesar de Jesus dizer assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A promessa que Jesus faz no Antigo Testamento, para os que confiam no Senhor, confiança é um conceito geral, é um conceito eterno. Então os que confiam no Senhor são como os montes, não se abala. Se tem gente por aí sendo abalado, é porque não confia no Senhor. Porque o meu Deus não é mentiroso, o meu não é. Mas o que acontece? As pessoas dizem, eu confio em Deus. Confia mesmo? Eu conheci, até saiu no jornal, o caso de 2 pastores, 2 situações diferentes. Foram abrir igreja no morro. Quando abriram igreja no morro, depois de uma semana que estava lá, os traficantes chegaram, tudo de macaca na mão, fecha aí, não queremos igreja. O camarada fechou as portas da igreja, virou as costas e foi para casa. Isso é confiança em Deus? Quem confia em Deus não dá passo para trás. Quem confia em Deus não tem medo de arma. Quem confia em Deus não abandona a obra de Deus. Imagina, Deus te dá uma ordem, Deus te mandar abrir uma igreja em algum lugar, e chegar um vagabundo servo do diabo e te mandar fechar? Não, meu irmão, aposte o teu sangue nessa história que você vai ver que o Senhor é Deus. Agora, aí depois um camarada desse está dentro de um ônibus, o ônibus capota, ele morre, pastor morto. Não, pastor não, covarde morto. Pastor não, covarde. Outras promessas que a Bíblia diz. Sim, uma promessa gloriosa do Antigo Testamento diz que os velhos serão viçosos, ainda na velhice darão frutos. O Senhor renovará as tuas forças, tu subirás com asas de águia, correrá e não se cansará, caminhará e não se fadigará. Aí tu vê um monte de crente aí, irmão, não aguento mais os meus reumatismos, né? Não aguento mais isso. Irmão, põe-te a serviço de Cristo. Desgruda os pés, tenha disposição, faz alguma coisa. Caminha com Deus. Deixa Deus te curar, mas as pessoas querem que Deus o cure, ele jogado em cima de uma cama. Não, Deus vai te curar quando você se colocar a serviço dele. Aí você vê aí, meu irmão, os velhinhos, você vê que as pessoas, o que elas fazem? Elas se aposentam e vão para a praça jogar dominó, carta e dama, esperar a morte. Isso é um mundo, e tem crente pensando assim, irmão, vou me aposentar, assim que eu me aposentar, aí eu vou dar tempo para Deus. Quem foi que disse que Deus quer resto? Todos os homens chamados por Deus estavam fazendo alguma coisa. Gideão estava malhando trigo. Moisés estava apacentando. Todos os homens chamados por Deus estavam com a mão na obra. Tem gente que não entende as coisas de Deus. Irmão, a tua velhice vai ser que nem de Moisés, com fôlego de menino. Isto é promessa. Então, meu irmão, o problema, meu irmão, se começar a acontecer muita coisa na tua vida, se desespera. Se começou a doer aqui, se começou a doer ali, se começou não posso ir aqui, não posso ir ali, meu irmão, desperta tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Se começar, está dando errado isso, está dando errado aquilo, está dando errado aquilo outro, vai dobrar os teus joelhos, vai clamar, porque tem resposta. Existe um erro, e o erro está em você. Tem que estar firme, irmão, tem que estar constante. Em João capítulo 10, Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida,
e tenham em abundância. Ora, abundância, Jesus poderia estar pensando em recursos naturais, recursos financeiros, né? Para a pessoa não depender de ninguém, porque servo de Deus não vive de esmola, não. Jesus Cristo disse: digno é o meu obreiro do seu salário. Jesus não tem esmola para ninguém. Então, Jesus estava pensando na paz psicológica. Tem pessoas por aí vivendo, meu irmão, nas piores escassezes, nas ansiedades. Ai, meu Deus, o que vai ser o meu amanhã? Meu irmão, é porque alguma coisa está errada na sua vida. Quem tem confiança, quem está andando com Deus, não está com medo do amanhã. O medo do amanhã é característica de dúvidas, faltas de confiança. As pessoas que têm medo de ficar desempregada, meu irmão, você pode ficar desempregado, pode até passar algumas dificuldades, mas se você anda com Deus, isto glorificará a Deus e vai te edificar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas pessoas não entendem essa responsabilidade pessoal que está dizendo aqui: a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, aquele que sair do meu prumo, porque pecado é sair da direção de Deus, aquele que sair da minha vontade, esse vai receber as consequências do seu ato, esse vai receber o juízo, o castigo, a minha ira. Então, meu irmão, a Escritura está aí. A responsabilidade é pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. Não tem esse negócio: ah, meu pai era um pecador terrível, então eu estou ferrado, Deus nunca vai fazer nada na minha vida. Não, o sangue de Jesus é o bastante para quebrar as maldições, purificar-me dos meus próprios pecados, quebrar toda a hegemonia de Satanás, porque está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, a alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Porque Deus está querendo mostrar que a responsabilidade de cada um com Ele é pessoal. Agora, o camarada, ele não ora, ele não clama, ele não busca, na hora de decisões, ele maquina com a cabeça dele, toma a decisão, ele não busca a direção em Deus, ele faz o que ele bem acha, o que ele bem entende, ele não tem vida de oração, ele não tem vida de direção de Deus, ele não busca a face do Senhor. Ele não entendeu que Deus é um maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o príncipe da paz. Ele anda distante, ele vai para dentro de uma igreja física, mas ele não faz parte de uma igreja espiritual. Ele não tem vida com Deus. Quando as catástrofes acontecem, vem questionar até o pastor: pastor, eu estou na igreja, por que isso aconteceu? Aconteceu porque você está na igreja e é um negligente. O camarada não estuda, não se dedica, a Bíblia dele ele só pega no dia de vir para o culto, não sei nem para quê. É uma Bíblia empoeirada, jogada em qualquer canto. E pensa que tem Deus, mas não a ponto de ser livre de todas as coisas. Então, meu irmão, aprenda isto: a responsabilidade é pessoal. Quantas pessoas já passaram por esse lugar e não quiseram ficar? Porque vieram para cá em busca de promoções, destaques, oportunidades. Aqui nesse ministério quem promove é Deus, quem dá oportunidades é Jesus. Eu não tenho nada para dar a ninguém, e ai de mim se der, ai de mim se ousar abrir portas que Jesus não abriu. Então, tem que orar, tem que estudar. Outra coisa importante, tem que aceitar, e aqui nós vamos concluir, tem que aceitar a verdade das dispensações, dos moveres que o Espírito Santo traz. Muita gente pisou neste lugar e não aceitou a mensagem da restauração. Alguns estão por aí, sofrendo nas suas humilhações, mendigando o pão, outros já estão debaixo de alguns palmos de terra. E eu,
que entrei por um caminho renhido, difícil, complicado, estou de pé. Ou seja, tem que aceitar o propósito de Deus, não interessa qual seja, você só estará de pé quando a sua vida estiver correspondendo a um propósito de Deus. Se você não corresponde a um propósito de Deus, meu irmão, sua vida não fica de pé. Nesses dias que nós temos proclamado coisas tão terríveis, tão renhidas, quantos suportaram isso aqui? Então, meu irmão, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, aquele que sai do prumo de Deus, esse é que vai pagar as consequências dos seus próprios delitos, do seu próprio abandono aos propósitos de Deus. Porque um pecado que muita gente não percebe é quando deixa de fazer alguma coisa que Deus quer que seja feito. Ouve a mensagem, compreende. Ora, o Espírito Santo, quando fala, ele fala ao nível de que todos compreendem. Ninguém pode dizer, Deus falou e eu não entendi. Se não entendeu, pode esperar que ele vai falar de novo. Agora, se já entendeu, ele não é bobo, ele não vai ficar falando e repetindo, né? Que nem, não entendeu? Vou repetir. Isso é coisa de homem. Deus sabe que se entendeu, não precisa que seja repetida. Então, o mover, a dispensação, as novas mensagens que Deus traz, o novo tipo de palavra que Ele quer. Ora, em Israel, cada tempo não havia uma palavra diferente. Depois do tempo da lei, veio os reis, aquilo tudo, os profetas. Depois não entra Jesus com uma notícia chamada boas novas. Ora, boas novas, se eram novas, significa que Deus trouxe uma nova palavra, um novo mover, uma nova dispensação. E isto acontece constantemente, mas a pessoa não entra na guerra que Deus quer que ela entre, a pessoa não prega a palavra que Deus quer que ela pregue, a pessoa não aponta o dedo na cara de quem Deus quer que ela aponte, a pessoa não faz a palavra, não faz o propósito de Deus se cumprir, não entra no mover do Espírito Santo. Aí depois vem as fatalidades da vida, vem os problemas, aí lá na frente diz assim, poxa, eu andei dentro da igreja durante 20, 30 anos, e no final da minha vida, olha pelo que eu estou passando. Que nem uma senhora que estava em cima do leito no hospital dos servidores, lamentando, poxa, eu servi Jesus durante 35 anos, serviu Jesus, e agora foi abandonado em cima de um leito de hospital. Que Jesus é esse? Que Jesus carrasco é esse? Que Jesus sem escrúpulo é esse? O nosso Jesus não faz assim, não. Quem o serve se prepare para no final e durante toda a sua vida colher frutos gloriosos. E a pessoa está ali chorando em cima do leito, servi Jesus durante 35 anos da minha vida e olha o que me restou, um leito. Vai ver que Jesus que serviu. Vai ver se não foi o Jesus da Universal, da Graça, da Mundial. Porque o da Bíblia não faz isso. O da Bíblia é diferente. Então, meu irmão, às vezes Deus quer um propósito na vida da pessoa e a pessoa não quer aquele propósito. Eu fui visitar uma senhora que uma vez, só porque Deus lhe falou para mudar de igreja, porque tinha uma obra na vida dela, ela não mudou. Só uma mudança de igreja e ela não mudou. Na época, muitos anos atrás, e quando eu fui visitá-la, Deus falou que ela estava naquele leito de hospital e que ia morrer. Ia morrer. Porque há 29 anos atrás, ele tinha dado uma ordem a ela para sair de uma igreja e ir para outra. Ela foi, mas voltou. Então agora, pelo aquele erro, pelo aquele pecado, o castigo, ela iria morrer. E eu orei, clamei, e Deus, por honrar a minha oração, disse, vou dar a ela mais uma chance.
E ela ia partir salva, porque Deus mostrou a coroa dela baixando, porque ela ia morrer, depois mostrou a coroa sendo recolhida novamente, e disse, vou dar a ela mais uma chance. E uma pessoa que já estava em cima de uma cama há 21 dias, quando eu orei, no dia seguinte, ela já estava de pé de novo. Então, meu irmão, aí depois as pessoas ficam assim, não sei o que aconteceu na minha vida, ah meu Deus, onde foi que eu errei? Então, a alma que pecar, esta morrerá. A responsabilidade é pessoal. Nós temos responsabilidade de orar. É responsabilidade de orar. Porque nós fomos comprados com sangue e fomos feitos sacerdotes. Responsabilidade de orar. Nós temos responsabilidade de estudar a Bíblia, porque a Escritura diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. É responsabilidade de estudar a Bíblia. Então quem ora, quem estuda a Bíblia, quem se lança aos propósitos de Deus, esse pode se preparar para colher coisas gloriosas todo dia, e no final da vida não vai ficar em cima de um leito, não vai ficar arrastando muleta nem cadeira de roda. Não vai ficar arrastando muleta e nem cadeira de roda. Agora, quem não ora, quem não estuda, quem é um relaxado, pode se preparar para herdar uma muleta e uma cadeira de roda. São as bênçãos e as maldições proferidas por Deus no Monte Gerizim. Se tu guarda a palavra, Deus afasta de ti as enfermidades, afasta de ti as dependências dos outros. Mas, se você não guarda a palavra, tu acaba mendigando o pão. Então, meu irmão, Jesus Cristo implantou a sua igreja com um poder que nunca, jamais será visto igual, que é o poder do derramamento do seu próprio sangue. Somos um povo chamados para conquistas, somos um povo chamado para triunfo, somos um povo chamados para ficar de pé em qualquer ecossistema, em qualquer circunstância, em qualquer terreno, diante de qualquer inimigo. Somos um povo chamado para ficar de pé. Agora, não negligencie, porque se o sal se tornar insípido, para nada mais presta a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, meu irmão, a responsabilidade é pessoal. Se você ora, vai colher o fruto da tua oração. Se você estuda a Escritura, vai colher o fruto do teu estudo. Se você anda, aceita quando Deus te diz, faz a obra do jeito que eu quero, você se prepare para colher o que Ele tem para você agora. Se não quer, amanhã depois você vai ser um assembleiano chorando pelos cantos, ou um batista lamentando em cima de um leito de hospital. Mas o mover de Deus nesse ministério não é para isso. O mover de Deus nesse ministério é para que nós sejamos conduzidos de fé em fé e de glória em glória. Então, meu irmão, verso 4 do capítulo 18, onde nós começamos, nós queremos terminar. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus é justo. Eu apenas quero que você volte um pouquinho, Jeremias capítulo 9, no verso 23, uma passagem linda demais, e assim nós encerraremos falando dessa justiça de Deus. Jeremias 9, 23, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém, meu irmão? Em outras palavras, aquilo que você plantar, é o que você vai colher. E até aqui nos ajudou o Senhor.